Seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais uma meditação da Palavra de Deus. Antes de nós começarmos, eu peço que você se inscreva no nosso canal, deixe o seu joinha para apoiar esse vídeo, comenta para eu saber o que você achou da meditação e compartilha, porque assim mais pessoas conhecerão a Palavra de Deus através de você. Hoje nós iremos ler e meditar o Evangelho de Jesus Cristo, escrito por João, capítulo 12, versículo do 44 ao 50. E está escrito assim: Naquele tempo Jesus exclamou em alta voz: Quem crê em mim, não é em mim que crê, mas naquele que me enviou. Quem me vê, vê aquele que me enviou. Eu vim ao mundo como luz, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Se alguém ouvir as minhas palavras e a não as observar, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Quem me rejeita e não aceita as minhas palavras já tem o seu juiz. A palavra que eu falei o julgará no último dia. Porque eu não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou. Ele é quem me ordenou o que eu devia dizer e falar. E eu sei que o seu mandamento é vida eterna. Portanto, o que eu o digo conforme o Pai me falou. O Evangelho de hoje vem esclarecer uma das principais dúvidas que nós temos, que é se Deus nos condena, se Deus nos castiga pelo mal que nós fizemos, que nós fazemos também. Acontece que, na maioria das vezes, a gente tem uma tendência a entender que as coisas ruins e negativas que acontecem na nossa vida só acontecem porque nós desobedecemos a Deus. E até aí tudo bem. Algumas coisas negativas, se não todas na nossa vida, consequências ruins, acontecem pelo fato de nós desobedecermos a Deus. Só que não necessariamente acontece de ruim conosco porque Deus enviou sobre nós coisas ruins por nós não obedecermos às suas palavras. Mas, na verdade, o mal que acontece na nossa vida é consequência da nossa desobediência. Uma desobediência que aconteceu lá desde o livro do Gênesis. Portanto, o mal que chega até nós não é Deus que nos faz, mas é o fruto da nossa desobediência como consequência do pecado que nós cometemos. Jesus aqui ele diz nessa palavra para nós que ele não veio para condenar o mundo. E isso é uma verdade. Por quê? Se a gente pegar lá no Antigo Testamento, nos livros, a gente vai notar que naquela época parecia que Deus ele era muito cruel. Se a gente pegar no livro do Êxodo, Números, Deuteronômio, a gente vai ver situações em que parece que Deus ele é um carrasco, alguém muito rígido, fissuras se abrem na terra, pessoas rebeldes e desobedientes são engolidos pela terra. Se a gente parar para olhar essas passagens lá do Antigo Testamento, a gente vai ver um Deus duro, um Deus vingador, um Deus que parece ser ruim. Mas não é bem assim. Não é bem assim e justamente por isso ele veio na pessoa do Filho para mostrar verdadeiramente qual é a face dele. E por isso Jesus nos diz que a palavra dele é quem nos condena, e não ele necessariamente. Eu vou te explicar para você entender de uma melhor forma. Imagine só, você tem o seu carro. Quando você compra ele, ele vem com um manual ali de instruções de como você deve utilizar o veículo. A calibragem dos pneus, a quantidade de gasolina que o tanque suporta, que ele vem com um equipamento de uso obrigatório que se chama cinto de segurança, e lá no manual está escrito que nós devemos utilizar. Aí acontece que você desobedece o que está escrito no manual, e pega a pista daí da sua cidade, a rodovia mais próxima, e anda a 140 por hora, 110, sem cinto de segurança. E aí entra um cavalo, um cachorro, um caminhão na sua frente que freia de repente e você bate. Você bate sem cinto de segurança, você é arremessado para o vidro do para-brisa e acontece um traumatismo craniano com você. Significa que foi mal o criador do veículo no qual você sofreu o acidente? Não. Porque o criador do veículo, o fabricante, ele te deu um manual de instrução que dentro daquele veículo você precisava utilizar o equipamento de segurança. Mas não significa que, por você estar dentro do carro mais seguro do mundo, por exemplo, os carros da fabricante Volvo, que você sofreu um acidente sem cinto e a culpa é do fabricante, do cara que criou o carro, sendo que ele te deu ordenanças, diretrizes para você seguir, para que, a fim de que quando acontecesse alguma tragédia, algum acontecimento, você evitasse de se passar pela pior situação, ou seja, o traumatismo craniano aqui. Então nós tínhamos as instruções, as diretrizes para vivermos dentro desse equipamento, usando ele da melhor forma possível.
E assim é na nossa vida. Deus ele nos deu o seu manual de instruções, a Bíblia, com várias ordenanças e diretrizes de como nós, seres humanos, funcionamos, de como a nossa vida funciona. Então, quando a gente escolhe não obedecer essas diretrizes, consequentemente, a tendência é que nós venhamos cometer erros por não ouvir o fabricante nosso e, por consequência, nós sofreremos dores terríveis, desprazeres e infelicidades que a vida nos traz. Então, o Evangelho de hoje nos ensina que Jesus veio mostrar a face de quem Deus é verdadeiramente. E que Deus ele não é aquele carrasco que a gente vê no Antigo Testamento, mas que Ele é um Deus de amor e misericórdia. E que Ele é luz e veio para nos tirar das trevas do nosso pecado, das trevas da nossa desobediência e dos enganos que nós cometemos. Eu acredito que hoje você vai sair aqui dessa meditação confiante nessa palavra, de que Deus de fato ele não é ruim, e que tudo que está escrito neste livro, a Bíblia, não é para sua condenação, mas se você não seguir o que aqui está escrito, se você não seguir o manual de ordenanças e diretrizes, essa palavra é que vai condenar você, porque simplesmente você não cumpriu ela. Mas não necessariamente o nosso Criador, Deus, que irá te condenar, mas sim a nossa desobediência a essas instruções de vida eterna que Ele nos deixou. E além de instruções para a vida eterna, são instruções para que nós possamos cada vez mais viver nessa vida com menos consequências negativas possíveis. Amém? Que Deus abençoe você e toda a sua família. Foi um prazer estar aqui com você mais uma vez. Amanhã, se Deus quiser, a gente se encontra novamente. Um grande abraço e até mais!